A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para poder falar da palavra de Deus. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa live. E nós estamos com o tema Família, Projeto de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade de nós entrarmos na sua casa para poder falar um pouquinho sobre o projeto de Deus e a família de Deus. Eu fico feliz por essa oportunidade de estar aqui. Amém? Para a gente iniciar, antes da gente orar, eu quero só ler o texto bíblico para a gente poder já começar com a nossa meditação. A palavra do Senhor diz assim no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Eu vou orar e logo depois a minha esposa Sonami também vai dar sua saudação, e que Deus abençoe nós, que nós possamos falar ricamente no seu coração, porque essa palavra falou muito comigo. Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua presença, pelas vidas que estão ao vivo, nos vendo e nos ouvindo. Abençoe ricamente os lares, ó Pai, que essa palavra está entrando, que a tua palavra, Pai, ela possa fazer menção, que ela possa, Pai, nos edificar, nos consolar e nos exortar. Abra o nosso entendimento, abençoe as nossas vidas, seja conosco, Pai. Repreende toda palavra contrária, todo pensamento contrário, seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, Sulamita. Boa noite, a paz do Senhor, o povo de Deus, aqueles que já estão chegando aí, né? Pode ficar à vontade, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Nós estamos aqui no estúdio da Igreja Batista Vida Nova de Freme, no Ministério Pastor Aldemir, Iracema Anastácio, juntamente com os obreiros, e Deus tem feito grandes coisas neste lugar. E nós queremos te convidar a estar conosco agora nessa live, aonde o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração. Se você puder dar share aí, convidar outros para estar entrando, para ouvir uma palavra sobre família, projeto de Deus. Nós sabemos que o inimigo anda furioso, bramando é quem possa tragar, mas os que estão escondidos debaixo da sombra do Altíssimo estão guardados, né? E nós guardamos a nossa casa, a nossa família, é na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é escudo e rocha para as nossas vidas. Amém. Muito obrigada a todos que estão conosco aí, e fique aí e passa share, e chame outros, convide outros a estar aí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para abençoar a nossa vida nesta noite. Amém. Glória a Deus. Bom, irmão, como nós falamos, família, projeto de Deus, nós sabemos que a primeira instituição que Deus criou após formar a terra foi a família, foi o casamento. E através do casamento é um meio que nós também temos para honrar a Deus e oferecer louvores em seu nome. Também o matrimônio é uma aliança divina, um sacramento indissolúvel. Por quê? Porque infelizmente hoje, por qualquer coisa, você vê muitas pessoas se divorciando. Mas a união entre o homem e a mulher não é somente para perpetuar a raça humana. Não. Aí que entra, foi para instituir a família, foi para formar a família. Porque a família só pode ser criada através do casamento. O termo família, ela vem da palavra latim, que é famulus, que significa escravo doméstico. Esse termo foi criado na Roma Antiga, na Roma Antiga, para designar um novo grupo social que surgiu, que eram as tribos latinas. E ao ser introduzido na agricultura e também na escravidão legalizada, foi ali que nasceu a família, essa palavra família. Nesta época, predominava uma estrutura familiar patriarcal, por isso que nós falávamos sempre os patriarcas. E esses patriarcas eram vastas pessoas encontrando sob a autoridade de um mesmo chefe, de um mesmo senhor. Nós podemos ver isso na vida de Jó, que ele tinha 12 filhos.
E dali nasceu o quê? As 12 tribos. E todos estavam debaixo da tutela de Jacó. Então nós temos que ver que a família foi isso. Só que, do jeito que a gente conhece família hoje, ela foi instituída assim, do jeito que nós estamos falando, do jeito que nós conhecemos, foi no século XVI, que a família tomou forma como pai e filho, como nós conhecemos. Mas se nós, como nós lemos aqui o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus já tinha formado isso desde a fundação do templo. O homem só entendeu isso no século XVI, que família é a união de um homem, de mulher, que para se tornar filho, para poder procriar, para poder adorar a Deus. A família, ela é a cédula master da sociedade. A sociedade, ela depende da família. A família está inserida dentro de um contexto social e, portanto, está sujeita a mudanças. Com certeza está sujeita a mudanças. Só que, porém, os princípios divinos para a família são eternos e imutáveis. E isso que nós temos que entender em respeito da família. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. E Jesus ratificou isso no livro de Mateus, porque ele fala claramente que não pode ser ter divórcio, não poder ter essas coisas normais que nós pensamos hoje, fazemos hoje. O problema que nós temos que entender é que hoje os problemas da família estão somente por um ponto. Porque muitas das famílias, elas estão simplesmente deixando os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Quando nós falamos de princípio de palavra de Deus, nós temos que entender que há muito desafio para as famílias. Há muito desafio. Mas toda vez quando nós esquecemos da palavra de Deus, esse desafio vira problema. E o nosso desafio na atualidade hoje só pode ser resolvido na presença de Deus. Salmo 1, eu amo esse salmo, 1 versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. O problema de muitas hoje das nossas famílias, que nós esquecemos de ler a palavra de Deus, que vai nos orientar. E a Bíblia fala lá em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. O interessante é que nós preferimos hoje ouvir a voz do mundo do que ouvir a palavra de Deus. E aí, por qualquer coisa eu estou divorciando, por qualquer coisa eu estou largando, por qualquer coisa eu estou fazendo tudo de errado, porque eu esqueci os princípios bíblicos para a minha vida. Quando nós falamos que nós prega para cristão, se nós formos ver hoje, muitas pessoas dizem ser cristão. Reconhece que Jesus veio nesse mundo, reconhece que ele é filho de Deus, reconhece que ele morreu, ressuscitou, reconhece, sabe disso tudo, mas só como história. Porque ser cristão, não adianta ser cristão, mas se você não medita na palavra de Deus. E principalmente quando fala de família cristã. Não adianta ser cristão e não orar, e não buscar a palavra do Senhor. Nós podemos ver hoje que, como fala de desafios atuais, hoje a maioria das famílias vem no culto uma vez por semana. Como eu vou conseguir doutrinar meus filhos, sendo que eu não tenho a doutrina da palavra na minha mente para poder passar para os meus filhos? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos o que edifica. O problema hoje das nossas famílias, que nós, como eu posso falar, que a gente deixa a desejar porque a gente dá mais valor, mais tempo para o trabalho, para as nossas coisas pessoais, do que para a palavra, para a obra de Deus. O plano de Deus é de edificar, solidificar, proteger as famílias.
Esse é o plano de Deus para a família. Mas o plano de Satanás é arruinar, enfraquecer, destruir, como diz João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não se ilude. O inimigo declarou guerra na família desde a fundação dos tempos, que nós vemos quando ele enganou a Eva, a primeira família, enganou a Eva, persuadiu ela a querer as coisas boas desse mundo, colocou inimizade entre dois irmãos e ali teve o primeiro homicídio. Satanás ele declarou guerra para as famílias. Isso é notório. Só que nós temos que entender que o mais terrível de nós tem sido que a maioria das vezes nós somos cúmplices voluntários com Satanás. Porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou participando voluntariamente com isso. Por quê? Porque a origem da maior parte dos problemas da sociedade atuais pode se atribuir diretamente ao lapso da família ou dos lares onde os princípios são ignorados ou desobedecidos. O problema de nós somos hoje, das famílias, da sociedade, é isso. Largou os princípios, nós estamos ignorando a palavra de Deus. Nós estamos ignorando. E quando nós ignoramos a palavra de Deus, Satanás aí tem livre acesso nas nossas vidas e vira um caos. Isso abrange não somente casais que se separam, mas também casamentos alternativos que hoje nós vemos. Você pode ver que hoje em dia, quando você fala com a pessoa que vive junto, você fala para ele assim: vocês são casados? Essa é sua esposa? Você assim, não, essa é minha girlfriend. Ou então você, no Brasil, quando a gente fala que a pessoa está há 15, 20 anos morando junto, vocês são casados? Não, nós somos amigados. Famílias alternativas. Não é isso. Porque a família ela tem que ter os princípios bíblicos, os princípios morais de Deus. E é isso que nós temos que entender. É por isso que nós estamos falando um pouco hoje sobre família. E nós temos que ver, irmão, que a família só pode sobreviver dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões bíblicos para a família. Eu fico olhando muitas vezes a sociedade. Interessante que a sociedade ela não consegue sobreviver sem a família, mas a família ela consegue sobreviver sem a sociedade. Interessante, né? Mas eu quero falar uma coisa para nós. Felizmente, porém, há esperança para nós, cristãos, servos de Deus, para nós que diz ser cristão. Há uma esperança. Mateus 6:33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é todas as coisas? Tudo aquilo que nós precisamos para nos manter. Mas primeiramente nós temos que ter o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E infelizmente as famílias hoje perdeu simplesmente a noção do que é princípio de Deus, princípio bíblico para a família. Eu queria falar um pouquinho sobre como nós podemos vencer essas dificuldades. Como nós podemos destruir esses problemas que nós temos. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, tem a narrativa de Marta e Maria. A primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que servir, ter serviço. Nós temos que trabalhar, mas nós temos que adorar. Nós temos que entender que a nossa família, nós temos que ter o tempo de trabalho, nós temos que ter o tempo de ficar em casa educando nossos filhos, e nós temos o tempo de adoração. Nós temos que entender que nós somos cristãos, e quando fala que eu sou cristão, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que buscar em primeiro lugar a palavra de Deus. Eu tenho que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus.
Paulo fala isso, olhar para as coisas de cima, não das coisas de baixo, da terra. Nós temos que fazer isso. E aí nós podemos ver o caos que hoje vive. Nós temos que entender que Satanás ele não está brincando de destruir as famílias. Desde a fundação do tempo ele não está brincando. Satanás ele tem investido pesado contra as famílias. O alto índice de divórcio hoje, não só na igreja, está altíssimo, porque as pessoas perderam o temor de Deus. O interessante é que quando o padre ou o pastor faz aquela confissão, até que a morte separa, nós esquecemos por qualquer coisa. Irmãos, é tempo de reflexão. É tempo de nós pensarmos quem eu sou. Se eu sou verdadeiramente um cristão, se eu sigo o padrão bíblico, ou se eu não, eu sigo o padrão do mundo. Nós cristãos, nós temos um padrão bíblico, um padrão de ética cristã. E essa ética cristã envolve muitas coisas. Quando eu deixo de desenvolver a ética cristã, quando eu deixo de desenvolver os princípios bíblicos, eu começo a desenvolver a prática do mundo. Mas eu tenho que entender uma coisa. No livro de Colossenses, como eu falei, Paulo falou assim: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são terrenas. Nós temos que entender que a nossa duração aqui é por pouco tempo. No mais 70 anos. Se a gente tiver muita saúde, 80, para tiver uma boa saúde, como diz Salmo 90, versículo 10. Irmão, o nosso tempo aqui é passageiro. O tempo nosso aqui é muito pouco tempo. Eu estava fazendo a meditação da minha vida. Eu sou casado há 25 anos. E o meu filho se casou há pouco tempo atrás, um mês mais ou menos atrás. Ou seja, hoje só estou eu, minha esposa e mais o outro, meu filho, Felipe. O tempo passa rápido. Há pouco tempo o Mateus tinha o quê? Tinha nascido, era um bebê. Hoje já é um homem, já é casado, já está com a sua família. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas da terra, com coisas que a gente não tem noção. Nós estamos agarrados muito na terra e esquecendo as coisas do céu. Irmãos, é tempo. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ele, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará dela. Nós temos que procurar orientar os nossos filhos dentro da doutrina bíblica, dentro do padrão bíblico, dentro daquilo que é o certo para ele que ele possa ter uma família dentro dos princípios bíblicos. Nós não estamos educando nossos filhos como deve ser educado. Nós temos que entender que eu estou frisando sobre o nosso cristão, irmão, porque muitas pessoas falam que é cristão. Muitos pais de família, eu sou cristão, mas não segue os padrões bíblicos. Irmão, para as nossas famílias ficar sólida, nós temos que ter culto dominical. Nós temos que ter culto em casa, culto nos lares. Pelo menos uma vez por semana nós precisamos falar do Deus. Nós não podemos deixar que a igreja eduque nossos filhos. Nós podemos deixar que as escolas eduquem nossos filhos. Você pode ver que hoje as escolas, a primeira coisa que ela fez, desde a época dos anos 60, foi banida a palavra de Deus das escolas. Porque eles não querem machucar outras religiões, e com isso tirou a palavra de Deus. As escolas hoje só pregam tudo que é contra a palavra de Deus. Nós precisamos ter culto doméstico. Os seus filhos precisam orar, ver vocês orando em casa. Você, marido, você, pai. Você tem que dobrar o joelho em casa e os seus filhos ver que você é exemplo para ele.
Seus filhos têm que ver você lendo a palavra de Deus. Você, pai, que diz ser cristão, você tem que trazer o seu filho para a escola dominical. Gente, é tempo de despertar. As famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento. A própria palavra fala: erreis por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Não conhecer o poder de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, essa live que nós estamos querendo fazer, tem muito assunto para falar sobre família. São textos maravilhosos. Nós estamos estudando na escola dominical a respeito sobre o livro de Efésios. Domingo passado nós falamos aqui sobre o direito dos pais, a submissão da esposa. Irmão, hoje em dia não existe isso, porque nós estamos sendo negligentes com a palavra do Senhor. É tempo da gente refletir. É tempo de saber se realmente eu sou cristão, se realmente eu sirvo a Cristo. Muitas das vezes nós estamos falando que nós somos cristãos, mas infelizmente não oramos, não lemos a Bíblia, não vemos a igreja. Tudo é motivo para me tirar da presença do Senhor. Tudo é motivo para nós podermos dar um mau testemunho dentro de casa. E os nossos filhos estão vendo. Você, pai, que diz ser cristão, que ama a sua família, há tempo. Fazer culto doméstico, fazer oração dentro de casa, ler a palavra de Deus, fazer aquilo que você foi ortogado por Deus. Irmãos, se nós formos ver as nossas limitações, a nossa carne, a gente não faz nada. A gente deixa o mundo conduzir a nossa família. A família cristã hoje está perdendo os seus princípios. A família cristã hoje dá mais valores às coisas do mundo do que às coisas de Deus. As famílias cristãs hoje estão deixando Satanás entrar e destruir muitas famílias. Você pode perguntar hoje, você, pai, chega perto do seu filho, pergunta a ele: você tem certeza da sua salvação, filho? Você vai levar um susto. Você vai levar um susto. Porque muitas crianças não sabem se tem certeza da sua salvação. Muitos jovens não sabem que não têm certeza da sua salvação. Porque nós, como pais, estamos negligenciando os princípios bíblicos. Nós, como pais, preferimos passar horas e mais horas vendo televisão do que fazer um culto doméstico. Nós, pais, estamos preferindo fazer de tudo, trocando o dia de domingo, que nós dissemos que é do Senhor. Nós dissemos que domingo é do Senhor. Que engano, irmão. Que engano. O domingo hoje está sendo para mim descansar ou para mim poder fazer aquilo que eu quero. E o Senhor? Como está? Ele ainda está na porta esperando, batendo. É só abrir. Essa live é só para uma reflexão sobre família. Se nós for olhar aqui no contexto dos pais, do homem, da mulher, das crianças, nós vamos estender por muito tempo, mas essa live não pode ser muito estendida. Nós temos que tomar cuidado no que nós estamos deixando o legado para os nossos filhos. Muitas das vezes nós estamos deixando o legado da novela, nós estamos deixando o legado do futebol, nós estamos deixando o legado de filmes, nós estamos deixando o legado do WhatsApp, nós estamos deixando o legado de falar mal. Mas o legado de Deus? E os princípios da palavra de Deus? Aí as pessoas falam assim: ah, mas a vida está tão difícil,
e coloca culpa em tudo. A vida está difícil, os problemas são muitos, mas a palavra do Senhor fala: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu, irmão, estou aqui, mas para falar sobre família, justamente para isso, para a gente voltar para os princípios bíblicos, os princípios de Deus, que Ele ortogou desde a fundação dos tempos. Quando nós lemos a Bíblia falando que o homem tem que frutificar e multiplicar, nós podemos também falar do fruto aqui, é aquilo que Deus nos deixou para nós. No livro de Gálatas fala muito bem sobre frutos. O fruto do Espírito: longanimidade, mansidão, esperança, amor, fé, temperança. Isso tudo é fruto. Qual é o legado que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual é o fruto? É tempo de reflexão, irmão. Satanás, como eu falei aqui, ele está investindo pesado. E nós estamos sendo negligentes com a palavra de Deus. Nós, pais, nós estamos sendo negligentes com a igreja de Cristo. Nós, cristãos, estamos sendo negligentes com a nossa família. Deus ortogou esse mandamento para nós. Se você diz que você é cristão, se você saiu do seu pai e da sua mãe e uniu sua esposa, você agora tem uma obrigação de procriar e também adorar e cultuar a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós podemos entender. Eu estava estudando sobre essa palavra de lar, tão importante. Como nós vimos, o nome de família foi dado para aqueles grupos de pessoas escravas, serviço doméstico de um senhor. Ali nasceu a família. E aquele povo, eles tinham uma casa muito pequena e só tinha uma lareira. E ali eles se juntavam para poder se aquecer. E ali eles adoravam a Deus. Naquela comunhão que eles tinham ali, nasceu a palavra lar. Lar significa unidade, união. Lar significa isso. Família significa isso. A união entre o homem e uma mulher através do casamento, através dos filhos. Você se tornou uma família. Você agora vai simplesmente desenvolver o papel de pai e principalmente de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Quantos jovens têm se perdido por falta de orientação dentro de casa? Nós podemos ver que nós temos aqui na nossa igreja, não agora por causa da pandemia, mas nós tínhamos aqui escola dominical para a família toda. Crianças de 6 a 7 anos, de 7 a 12, juniores, jovens, adultos. Mas, infelizmente, vazia salas. Porque nós precisamos gastar o meu tempo com aquilo que eu quero fazer, não com aquilo que eu devo fazer. Então é hora de reflexão. Dessa pandemia é hora de reflexão. É hora de reflexão. Eu sou cristão, então eu tenho padrões bíblicos a seguir. Eu sou cristão, eu tenho agora a obrigação de instruir os meus filhos com o Deus que eu sirvo. Como nossos filhos vão conhecer o Deus que você diz que você serve, sendo que você não vem servir Ele na casa dele? Como você vai instruir os seus filhos dizendo que você serve um Deus, se Ele não vejo você lendo e nem orando dentro de casa? Como seus filhos vão falar que vai servir a Deus, sendo que você não tem um altar de adoração, de louvor e de gratidão toda semana em casa? Então é tempo de reflexão. Amém? Essa live é simplesmente 30 minutos, mas simplesmente para a nossa reflexão. Semana que vem eu não sei qual é o tema que nós vamos fazer, se nós vamos continuar
de falar sobre os pais ou da esposa, a obrigação que nós temos. Por que Deus colocou isso no meu coração? Porque é aquilo que falei, nós estamos sendo coniventes. Nós estamos sendo coniventes, então nós estamos vivendo a vida de acordo com o que eu quero fazer. Não. Nós cristãos, nós temos um padrão a seguir. E o padrão é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a minha vida. Porque falou muito comigo. Eu pensei, eu meditei nas coisas que eu tenho feito de errado ainda. Não estou falando que eu sou santo, que eu sou certo. Mas ainda eu preciso ainda me aperfeiçoar ainda. Porque ainda assim, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas há tempo de voltar para o Senhor e buscar seus caminhos. Que Deus abençoe. Que Deus te prospere. E lembre, família sempre foi o projeto de Deus. E Ele tem, eu vou ler mais uma vez aqui para nós. E Ele tem os seus princípios de edificar, solidificar, proteger a família. E é isso que Ele quer. Proteger a família. Porque uma família estruturada, uma sociedade estruturada, uma família estruturada, uma igreja estruturada, uma família estruturada, uma comunidade estruturada, uma família dissoluta, cheia de confusão, pânico e confusão, é o que nós podemos ver no mundo aí hoje. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento que vocês abriram a porta para podermos falar um pouquinho e vamos pensar se eu estou sendo conivente, se eu estou dando munição para o inimigo para entrar e destruir a minha família, como nós podemos ver hoje. Muitos lares destruídos por falta da instrução, por falta dos princípios bíblicos dentro do lar, dentro da nossa casa. Que Deus abençoe, obrigado, e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Quer falar alguma coisa? Só os nossos cultos. Escola Dominical, 9 horas da manhã, uma oportunidade que nós temos, né? Nós estamos fechando a nossa lição. A Igreja Eleita, a Carta aos Efésios. Nós vamos dar a última aula, a lição 13, sobre batalha espiritual. E estaremos estudando o último capítulo da Carta aos Efésios, capítulo 6. Então, convidamos a todos, né, os membros desta casa que estão nos assistindo e que têm vindo, graças a Deus, a Escola Dominical cada dia crescendo mais, e que se comprometa mais e mais, né, com a palavra do Senhor. Culto às 10 horas no Santuário da Família. Segunda-feira, oração, 7 às 8. Na terça-feira, live com o pastor Waldson, o diácono Rafael, sobre escatologia. E quarta-feira, o culto abençoado, nós temos tendo aqui o culto de 7h30 às 8h30, 8h40, nós não estamos prolongando muito, mas nós temos tendo um período para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para nos fortalecer, né, para que não venhamos ficar num culto uma vez por semana só. O Senhor tem nos dado esse privilégio de estar nas quarta-feiras também na casa do Senhor. Então, você que é membro, não fique de fora do que Deus está fazendo neste lugar. E aqueles que querem nos convidar, com certeza serão muito bem-vindos. Venham de máscara, né? Estamos ainda dentro das leis governamentais. Venham de máscara. Mas você que está nos assistindo e mora aqui perto, nós estamos aqui na 60 da Hollis Street, no centro de Framingham, perto da linha de trem, fácil de localizar, o Santuário da Família, Igreja Batista Vida Nova. Você será muito bem-vindo. E você que não está aqui perto de nós, está em outro lugar, não deixe de congregar, querido. Vá para a casa do Senhor, leve seus filhos para a casa do Senhor, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Nós estamos aqui realmente como canal de Deus para a sua vida, despertando. Jesus está voltando. E você pode ganhar muitas almas para Jesus, mas as pessoas mais importantes que você precisa ganhar para Jesus são seus filhos, são a sua família, né? Eu sempre digo, eu quero chegar no céu com muitas almas para o Senhor, mas eu quero chegar lá com o meu esposo e os meus filhos, minhas noras, meus netos, né? Então, Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto.
Então não perca tempo com coisas fúteis. Estude a Bíblia, leia a palavra do Senhor, dobre o seu joelho e ora. Irmã Sula, eu estou passando por tanta luta que eu não tenho força para orar. Fica lá quietinho de joelho. Deus sabe ler o nosso coração. Mas tira um tempo para Deus. Invoca o Senhor. Precisamos invocar a Deus, precisamos clamar a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. E o santuário está aberto, as igrejas estão abertas. Você que é membro e ainda não voltou a congregar por causa da pandemia, repreende esse demônio no nome de Jesus. No nome de Jesus, repreenda todo espírito, todo embaraço na sua vida. A Bíblia diz que quem pega no arado não pode olhar para trás. Então você que ainda está em casa, ainda não voltou a congregar depois da pandemia, em nome de Jesus, repreenda esse demônio na sua vida. Esse é um espírito que tem aprisionado as pessoas dentro de casa. Venha congregar, venha estar em comunhão com os santos, porque Jesus está voltando e voltando para buscar a igreja dele. Você é a igreja, mas sozinho em casa você é só um elo. Para sermos igreja forte no Senhor, precisamos juntar esses elos. Então eu te convido a estar conosco domingo às 9 da manhã. Muito obrigado aos irmãos que esteve conosco nos assistindo, que deu share aí, que convidou outros. Deus abençoe você nessa sua missão de missionário. Pastora Maria está sempre aqui chamando outros e outros para entrar. Muito obrigada, Pastora Maria, e todos os demais irmãos que esteve conosco até agora. Continue orando pela nossa vida, pela nossa casa, pela vida dos nossos pastores, Pastor Demi, Pastor Iracema. Amanhã tem monte. Nós estaremos indo no Monte Marlboro às 6 da tarde para buscar o Senhor. Precisamos orar, querido, na igreja, em casa, no monte, no trabalho, dirigindo. É tempo de buscar o Senhor e orar sem cessar. Amém? Muito obrigada pela sua presença. Quinta-feira que vem, 7 da noite, estamos de volta aqui. Palavra viva, no nome de Jesus. E a única coisa que vai fazer nós vencer é na presença do Senhor. A boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. E obrigado por tudo, no nome de Jesus.